Tá, agora vamos com o último assunto, é, com o assunto da última prova, que são as nossas quádricas. O que são essas quádricas? Não são nada mais, nada menos do que composições das nossas cônicas, só que agora em 3 dimensões. Então, o que antes, só ilustrando, completamente por fora. O que antes era uma parábola no eixo XY, agora vai se tornar o quê? No meu XYZ, agora vai se tornar como se fosse um copinho. Então, é como se a gente pegasse tudo que estava ali no nosso 2D e transportasse para uma terceira dimensão, certo? Então, tudo agora é como se fosse mais palpável, uma coisa que a gente conseguisse pegar na mão agora, certo? Então, agora vamos para as propriedades em si. Nossa primeira função, que eu acabei de comentar. É o nosso paraboloide. Qual que é a equação desse paraboloide? É uma equação que, na verdade, lembra muito a nossa equação da parábola normal. X² vezes uma constante. Então, agora, dentro do meu parâmetro z, a gente vai ter ali a nossa função, que vai ser a nossa cônica ali, só que agora eu vou ter a minha parábola ali inserida, certo? Tem alguns outros formatos para escrever essa função. Isso daqui é uma das formas. Então, isso daqui, ó, vai ser como se fosse um copinho, só que em 3 dimensões, alguma coisa mais palpável, certo? Agora vamos comentar as nossas próximas figuras. Primeira figura que a gente vai ter aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Se a gente for parar para pensar, se acaso a gente zere, por exemplo, o x, no x igual a 0, o que eu vou ter? Vou ter um y ao quadrado sobre b ao quadrado mais e ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. O que é isso? É uma elipse, né? Elipse. Então, a gente percebe que se a gente pega essa equação aqui e a gente começa a zerar os pontos, o que começa a aparecer? Aparece uma elipse em um eixo, uma elipse em outro eixo e aparece uma elipse no outro eixo. É uma composição de 3 elipses, certo? Aí, em cada eixo, logicamente, vai ter sua respectiva distância, o meu A, o meu B e o meu C. Certo? Esse aqui é o caso mais simples, o caso mais tranquilo. Tem uma coisa legal aqui, que se todos os coeficientes forem iguais, por exemplo, o coeficiente embaixo do meu x, que é o A, o B e o C, nesse caso aqui, ó, caneta vermelha que dá para chegar melhor. O que vai acontecer? Vamos multiplicar todo mundo por A ao quadrado. A gente percebe que o quê? Se eu zerar o meu x, ou o meu y, ou o meu z, eu vou chegar no quê? Vou chegar num formato
eu chego em um formato de exatamente uma circunferência, uma equação de uma circunferência. Um eixo ao quadrado mais o outro eixo ao quadrado, igual a um certo raio ao quadrado. Então, essa esfera aqui é uma esfera até que muito especial. Isso em 3 dimensões, certo? Então, ó, essa daqui seria uma esfera de raiz de A ao quadrado, que é o meu próprio ar. Correto? Agora vamos observar os outros casos, que é quando eu tenho um menos e quando eu tenho dois menos. Vamos para o primeiro caso, que eu tenho um menos apenas. O que acontece nesse caso? Essa minha figura agora vai ser uma composição de quê? Em x e y, se eu parar para pensar, se eu zerar o meu z, o que vai acontecer? Vai aparecer um x ao quadrado mais y ao quadrado, com a e b diferentes. O que vai acontecer? Vai acontecer uma elipse aqui, certo? Então, em x e y eu tenho uma elipse. Em y e z eu tenho o quê? Se eu zerar o x, agora eu vou ter o quê? Uma hipérbole. Meu y menos o z ao quadrado é uma hipérbole. E no caso do meu x e z, se eu zerar o y, eu também vou ter uma hipérbole, certo? Também vou ter uma hipérbole. A figura formada vai ser o que a gente chama de hiperboloide de uma folha. Hiperboloide de uma folha. E o formato dele vai ser mais ou menos assim, ó. Claro que no eixo tridimensional. Aqui, ó. Aqui aparece, se você for olhar por cima, a nossa elipse. Se você for olhar de frente, uma hipérbole. Se você olhar de lado, também uma hipérbole. Correto? O que é interessante pensar? Se esse 1 aqui agora fosse zero, o que ia acontecer com essa função aqui? Agora, agora o meu raio central, ali no eixo central, é como se fosse um zero. Claro que com o centro não deslocado. Então, ó, no meu x e y, ainda vai ter um círculo. Coloquei recortes aqui. Recortes ortogonais. Então, no x e y vai ser uma elipse ainda. Só que agora, se eu for olhar no meu x e z, agora eu vou ter sempre duas retas se intersectando, porque eu vou decair numa função modular. E vai acabar nesse formato aqui de duplo cone. No meu formatinho de duplo cone. Certo? Vamos agora pro penúltima figura, penúltima quádrica, que é quando aparece dois menos. O que vai acontecer aqui? Em x e y, uma hipérbole. Em y, z, isolando, eu vou ter uma elipse. E em x e z, eu também vou ter uma hipérbole. Resumindo, a minha figura no final vai ser isso daqui, ó. Que é o que a gente chama
de hiperboloide de duas folhas. Também pode ter esse formato aqui, ó. Se a gente for parar a pensar, ó, eu tenho essa primeira hipérbole aqui. De lado, eu também vou ter outra hipérbole. Esses caras aqui, ó. E olhando de cima, eu vou ter a minha elipse. Então tá aqui provada o meu hiperboloide de duas folhas. Meu hiperboloide de duas folhas. Então não é nada mais nada menos do que vai ser essas conexões que vão estar ali dentro. Lembrando que essas funções são funções composições de funções no eixo bidimensional, certo? Com o meu x e y. Então, por exemplo, se caso eu separar e me deparar com essa equação aqui, ó, o que significa isso daqui? Isso quando eu zerar a minha quádrica. Eu tenho minha quádrica, eu zero o z, por exemplo, e eu caio nessa daqui. O que é esse k? E esse k' aqui vai ser justamente o meu deslocamento em relação ao meu eixo principal. Então, ó, x e y, o que vai acontecer? Agora, isso aqui seria uma elipse. Só que em vez da elipse estar no centro, agora vai ser uma elipse deslocada. Deslocada quanto? Em x, módulo de k. Em y, módulo de k'. Então, tomando esses cuidados, isolando as respectivas equações, a gente consegue chegar exatamente onde a gente queria. Correto? E é isso, obrigado.